Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, uma passagem muito conhecida. Capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 27 ao 34. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor fala assim: ouvindo falar de Jesus, foi por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se socou a fonte, e o seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que havia saído virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe: os seus vestidos? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. Vamos repetir o 34? Todo mundo da igreja junto ali? Ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Poder sentar, irmãos? Amém. Antes de entrar aqui na passagem da palavra do Senhor, é uma passagem muito conhecida, né? Conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Um milagre muito grande que Jesus fez, entre outros grandes milagres que Jesus fez e faz até hoje, né? E antes de entrar nessa passagem, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou contar um pedaço do meu testemunho, tá? Meu testemunho é um pouco grande, mas eu vou contar um pedaço. Quem não me conhece aqui, eu vejo que tem muitos jovens aí, tem jogador aí, eu conheci uns jogadores aí, né? É o seguinte, eu comecei a jogar bola, futebol, muito cedo, e joguei no Atlético 7 anos, e quando eu tinha 20 anos, eu subi para o profissional do Atlético, né? E comecei a jogar futebol, e tive a oportunidade de sair do Atlético e jogar na Europa, jogar na Polônia. E me casei com a minha esposa, assim que eu me casei, né, com aquela linda, maravilhosa esposa, loira ali, a lindinha, né, mulher mais linda do mundo, que eu amo tanto. Então, a gente casou com 20 anos, eu tinha 20 anos de idade. E aí, aquele sonho, né, de dar bem na vida, jogar futebol. Só que aconteceu um negócio, quando estava tudo indo muito bem, quando eu saí do Atlético, quando eu estava no Atlético, não era muito bem, porque eu não recebia, né. Só joguei, recebeu, não recebia. Então, quando estava tudo muito bem, quando eu tive a oportunidade de jogar fora, eu vim para Goiânia, voltei, comprei uma moto e caí dessa moto. Caí dessa moto, sofri um acidente e eu machuquei muito a cabeça, meu pé machucou muito, mas eu estava muito preocupado com a cabeça, então, rapidamente, eu recuperei da cabeça, tinha dado traumatismo craniano. E aí, quando eu tentei voltar a jogar futebol, eu não conseguia jogar mais. Aí procurei os médicos. Um amigo meu, o médico Sumutai, falou: você não pode jogar mais. Mas eu pensei, não é possível um trem desse. Tentei voltar a jogar futebol durante 1 ano. Tentei jogar alguns clubes, tentei jogar no Tocantins, algum lugar, e realmente não podia jogar futebol. E a única coisa que eu sabia era jogar futebol. Não estudei, irmãos, estuda. Jovens, presta atenção aí, estuda. Amém? E eu não estudei, né? E só sabia jogar futebol. E tentei aqui, eu lembro que eu arrumei um emprego, um amigo meu me arrumou um emprego de entregar pizza. E a pizzaria dele, rapaz, custava vender. E toda vez que ele me chamava que vendia uma pizza, eu estava dormindo. Porque não vendia, e eu dou sono. Quando eu fico muito parado, dou sono. Aí chegava lá, eu estava dormindo. Ele falou um dia, pai, eu gosto de você, mas não tem jeito. E realmente eu não entendia nada de endereço, sempre tive dificuldade com o endereço, ele me mandou embora. E aí eu cheguei lá em casa, já não conseguia saber entregar pizza, eu falei: Nidinha, não vai dar mais. Aí ela pegou e falou: tudo bem, ela sempre me apoiou, graças a Deus. E eu falei para ela: nós vamos embora para os Estados Unidos. E ela: mas como vamos para os Estados Unidos? Aí eu falei: vamos para os Estados Unidos. Irmãos, e eu coloquei na cabeça que eu ia para os Estados Unidos, eu tinha um primo nos Estados Unidos, eu liguei para ele, ele falou que ia me receber, e fui para os Estados Unidos trabalhar. Fui primeiro, depois minha esposa foi, minhas filhas ficou, que 1 ano e meio, foi a época mais difícil da minha vida, ficar longe das minhas filhas. E a gente foi, e eu fui para trabalhar, chegando lá, encontrei um rapaz que o nome dele era Eduardo. Irmãos, pensa num cara doido. E esse Eduardo começou a falar para mim da igreja, de Jesus, e ele sabia a minha história, todo mundo me conhecia, porque meu primo me levou para lá. E ele falava para mim todo dia que ele me via: vamos para a igreja que Jesus já te curou.
vamos para a igreja que Jesus te curou. E ele falava para mim todo dia, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras você foi curado. Irmãos, ele falava aquele negócio, só que é o seguinte, eu acreditava em Deus, mas eu queria ver um milagre. Se eu pudesse até titularizar essa mensagem, eu ia falar milagre. Eu queria ver um milagre. Igual os crentes contam, igual nós falamos hoje, igual eu posso falar hoje. Tipo assim, esse microfone está aqui, ele vem para cá. Tipo ressuscitar, eu queria ver um milagre. Os crentes falavam de milagre. E eu acreditava em Deus. E aí eu lembro que eu comecei a ir para a igreja. E aí quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu realmente transformei a minha vida. E eu tive muita experiência com Deus. Eu sei que rapidamente eu comecei a jogar futebol novamente, né, amador. Depois comecei a jogar alguns times nos Estados Unidos. Deus me honrou que com toda certeza, onde quer que eu tivesse jogado, eu nunca ia ser honrado de jogar futebol igual nos Estados Unidos. Deus nos permitiu ganhar tudo que nós disputamos ali. Mas tudo foi para a honra e glória do Senhor. Até porque se eu fosse um jogador de futebol conhecido aqui no Brasil, ninguém ia me suportar, porque eu mesmo não me suportava. Eu queria aparecer no Globo Esporte, eu achava que eu era melhor que todo mundo. Essa era a minha vida. O dia que eu entendi, que eu aceitei Jesus, que a honra e a glória era do Senhor, Deus me abençoou, Deus me honrou. E quando eu tinha oportunidade, irmãos, de algum programa de televisão nos Estados Unidos, eu sempre pregava a palavra do Senhor. Amém? Então esse é um pouco do meu testemunho, eu não vou tardar muito para não atrapalhar a palavra. Voltando aqui para a palavra, irmãos, para a gente recapitular, essa passagem da mulher do fluxo de sangue, a palavra fala que ela sofria 12 anos, né? E que alguém falou de Jesus para ela. Que alguém falou de Jesus para ela e ela foi até Jesus. E naquele tempo, na lei de Moisés, a mulher, quando ela estava naquele período, ela não podia nem sair na rua, porque senão ela era apedrejada, né? Mas ela teve a fé dela e foi até Jesus, né? E ali tinha uma multidão muito grande, agora eu vou falar um pouco, né, da vida dessa mulher. E ali tinha uma multidão muito grande e ela chegou até Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela sentiu na hora ser curada. Ela foi curada naquele momento. E quando ela foi curada, Jesus falou, alguém me tocou, né? Alguém me tocou. Aí os discípulos muita gente até brinca, mas como? Lógico que alguém te tocou. A multidão é grande, né? E ele falou, não, mas de mim saiu virtude. E ele olhou ao redor para ver quem tinha tocado. E naquele momento, aquela mulher se prostrou diante de Jesus. E adorou o Senhor. E contou toda a verdade para ele. E naquele momento, Jesus falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Vá e ser curada deste mal. Amém? Vamos lembrar disso aí. Então, voltando agora, eu estava estudando o estudo através dessa mulher. Irmãos, é tremendo essa passagem, é tremendo. E o que acontece é o seguinte, essa mulher, naquela época, ela não podia ficar nem junto dos seus familiares. Você sabia disso? Pastor sabia, né? Não podia estar nem junto dos seus familiares, ela tinha que ficar separada, né? E aí eu estudando essa passagem, irmãos, pensa uma pessoa 12 anos, separada, uma mulher quando já fica naqueles períodos, 5 dias, 3 dias, já é muito difícil, não é verdade? Mas o que acontece? Um dia, irmãos, uma pessoa falou para ela, falou uma palavra para ela, Jesus que tem curado, que tem libertado, onde ele tem passado, ele tem feito maravilhas. E alguém falou aquela palavra para ela, e quando alguém falou aquela palavra para ela, ela colocou no coração dela, se tão somente eu tocar na orla do Senhor, eu serei curada. Primeira coisa que eu quero falar para a igreja, irmãos, como é importante uma palavra mudou a minha vida, irmãos. Uma palavra mudou a minha vida. Eu lembro certa vez, quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu estava passando do júnior para o profissional, era meu último ano. Ali eu era profissional ou eu ia ser mandado embora. Era um dos dois. E na semana da gente disputar uma Copa muito conhecida em São Paulo, chama Copa São Paulo. Quem entende futebol aqui vai entender. E aí a gente fez um amistoso durante a semana, e naquele amistoso, eu estava no banco de reserva, eu era reserva do time, eu não era titular. E aí, a gente jogou, nosso time estava perdendo de 1-0, eu entrei no segundo tempo, fiz 2 gols, até saiu na televisão, foi uns gols bonitos, tem até gravado aí, né? E aí, fizemos 2 gols, ganhamos, né? Quer dizer, naturalmente eu pensei, eu vou viajar, né? Fiz gol, né? Eu fazia parte do grupo. Irmãos, e aí cheguei em casa, meus tios tudo via aquelas rádios, né? Eu ganhei uma chuteira do meu tio, e todo mundo preparou a minha mala para mim viajar.
Só que quando chegou no outro dia, eu fui no Atlético ver a relação dos 20 atletas, porque nós era 30 e só 20 viajava. Então, quando eu cheguei no Atlético, já tranquilo que eu ia viajar, de repente eu vi que os amigos meus estavam me olhando diferente, né? Eu fui lá ver a lista. Quando eu cheguei lá e vi a lista, meu nome não estava lá. Aí você pensa numa pessoa, acho que foi uma das piores tristezas que eu tive, né? Assim, foi muito triste, irmãos. Aí eu saí dali decepcionado, eu pensei, como que eu vou chegar lá em casa? Como que eu vou chegar lá em casa? Irmãos, eu fui para casa. Quando eu cheguei lá em casa, eu estava desconsolado. Quando foi à noite, eu fui na igreja, não era evangélica ainda, e eu lembro que tinha um amigo meu lá, com o nome dele Valmir. O meu semblante era tão triste que não tinha como ninguém perceber. Eu fiquei lá atrás, né, mas não tinha como não perceber. Esse rapaz chegou em mim e falou para mim, o que está acontecendo? Aí eu contei tudo para ele, a história. Ele falou para mim, Anderson, você vai fazer o seguinte, ele falou uma palavra para mim, ele me falou uma palavra. Ele falou, Anderson, quando você chegar na sua casa, eu não sei onde você mora, mas você vai ajoelhar e agradecer a Deus. Agradece a Deus. Fala a sua tristeza para Deus, mas agradece a Deus. Agradece a Deus. E eu não entendi nada daquilo, eu só sabia chorar. Cheguei em casa à noite. E eu morava com meus avós, na época, era eu e minha mãe, eu tinha perdido meu pai. A gente morava num barracão de 3 cômodos, eu morava num cômodo no quarto com a minha mãe. E eu lembro que só tinha o banheiro que eu podia ir lá, que não tinha ninguém. Então eu fui até o banheiro e chorei muito e agradeci muito a Deus. Não entendi nada, mas eu falei para Deus, obrigado, não sei, mas está ruim, mas eu agradeci a Deus, eu agradeci muito. Resumindo, irmãos, no outro dia cedo, quem não viajou tinha que ir lá no Atlético buscar o material, né, porque o pessoal ia viajar, tinha que desocupar o armário. E eu fui no outro dia cedo no Atlético buscar meu material. Eu estou lá pegando meu material, porque eu estou saindo da porta do Atlético. Tem um rapaz que chama Lula, ele foi meu treinador quando eu entrei no Atlético com 15 anos. Quando eu estou saindo, o Lula pegou e me chamou. Falou, Anderson, falei, oi. Falou, deixa eu te fazer falar um negócio. Vai fazer o que agora? Eu falei, vou embora. Ué. Falei, não, é porque está faltando 2 jogadores para completar o treino do profissional e eu queria que você completasse. Você pode? Irmãos, pensa, treinar o treino do profissional, né? E eu, né, nem falei nada, vamos embora, né? Fui junto com ele ali. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O Atlético viajou para São Paulo, ele ficou lá 10 dias. O Atlético perdeu 3 partidas. Teoricamente, eu estava dispensado, porque o pessoal ia voltar, a minha idade já não podia jogar. Quando eles chegassem, iam me mandar embora, né? Mas o que aconteceu? Eu treinei nesse dia, no 3º treino, eu era titular do time profissional do Atlético. Alguém pode dar glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Mas eu louvei a Deus, ainda que o mar não se abrir, louve a Deus. Irmãos, aquela palavra mudou a minha vida. Eu tenho certeza que se eu chegasse lá em casa e reclamasse, e murmurasse, nada tinha acontecido. Eu tenho certeza que Deus moveu através daquela oração, através daquela palavra que eu recebi. Irmãos, presta atenção na palavra. Quando você acordar, libera uma palavra de bênção sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Abençoa o seu filho, abençoa a sua filha. Já tem tanta gente falando ruim, que está difícil, que está ruim. Vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoar, vamos dar uma palavra de ânimo, né? A gente precisa, irmãos, receber palavra abençoadora. A gente precisa falar palavra abençoadora. Amém? Porque nós temos a palavra, e a melhor palavra que existe é Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra. Segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando eu estava lendo essa passagem, eu vi que quando Jesus passava ali, irmãos, era 30 mil pessoas ao redor de Jesus. Tinha 30 mil pessoas ao redor de Jesus. Você imagina uma mulher na situação daquela mulher, 30 mil pessoas, e ela colocou no coração que ela tinha que tocar em Jesus. E ela não desanimou. Ela foi atrás, ela tinha que tocar em Jesus. Irmão, você acha que ela desistiu? Já viu quando chega um político? Quando você chega um político, esse dia eu estou indo atrás de político, o que eles têm prometido nos negócios para mim na associação? Rapaz, quando o político chega, que o prefeito chega, vai todo mundo para trás dele, lá, é a luta ali para chegar perto dele, sabe? Imagina quando Jesus passou 30 mil pessoas. Ela levou empurrão. Eu não sei como que ela conseguiu chegar lá. A gente fica sem almoçar um dia aí, fica ruim, né? Agora você imagina a mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Gente, eu fico pensando o que essa mulher passou para chegar até Jesus. Os empurrão que ela levou, ela caiu. Quantas vezes essa mulher não caiu, não levantou?
Sabe quanto tempo demorou para ela chegar até Jesus? Alguém quer chutar? Alguém lembra? 6 horas. Se os estudos que eu li tiver certo, 6 horas para ela chegar até tocar em Jesus. E a segunda passagem que eu quero falar com os irmãos, a segunda palavra, o que nós temos feito para tocar em Jesus? O que nós temos feito para tocar em Jesus? Fico lembrando aqui das vigílias, né? Para a gente chegar perto de Jesus, a gente aproximar de Jesus. Irmãos, eu durmo, eu falo a verdade. Eu durmo mesmo, que eu não dou conta. Mas eu estou aí tentando, né? Irmãos, o que nós temos feito? Quantas horas por dia nós temos orado? Quantas vezes na semana nós temos lido a Bíblia? Aquela mulher não tinha saúde nenhuma. Aquela mulher ali, ela não tinha, a única esperança dela era tocar em Jesus. Às vezes a gente passa por muitas situações que a única solução é Jesus, irmãos. A única solução é Jesus. Mas aí eu fico pensando, a gente tem toda a liberdade, tem a semana inteira, o dia inteiro. Mas não está no nosso plano, no nosso foco tocar em Jesus, né? Hoje a gente cantou voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor, né? Eu acho que a gente devia esforçar um pouco mais. Acho que a gente devia esforçar um pouco mais, porque Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque Jesus está aí, e a gente tem que, de alguma maneira, cada um da sua maneira, né? É lógico que cada um sabe o seu tempo, mas eu acho que a gente pode buscar um pouco mais, né? Pode buscar um pouco mais. Porque quando a gente toca em Jesus, irmãos, tudo cai por terra. Não tem como, quando a pessoa é tocada por Jesus, ela continuar sendo a mesma pessoa. Quando ela é tocada por Jesus, algo tem que acontecer. Eu fico lembrando da passagem de Jacó. Jacó, ele foi um usurpador, ele foi um enganador, né? E Jacó cresceu na igreja, irmãos. Jacó cresceu na igreja. Mas enquanto ele não tocou, enquanto o anjo não tocou nele, ele não mudou a vida dele. Às vezes a gente passa quanto tempo na igreja e precisa ser tocado pelo Senhor. Precisa ser tocado pelo Senhor. Gente, será que nós vamos passar quantos anos na igreja e não vamos poder ter um testemunho para contar? Então eu acho que a gente precisa tocar em Jesus. E a gente precisa esforçar para chegar até Jesus. Amém? Minha passagem é rápida, sempre quando eu prego é muito rápido, né? E a última coisa que eu queria falar para os irmãos, que é a mais importante. Irmãos, o milagre, ele é tremendo. A palavra, ela é fundamental. Mas o mais importante foi o que Jesus falou para aquela mulher. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Amém? Porque é muito bom. Eu lembro sempre, com uma passagem que o pastor Júnior falou aqui. É muito bom, Deus é muito bom, Jesus é muito bom ter Ele ao redor. Não é verdade? Porque Deus realmente, Ele cura, Ele guarda, né? Ele abençoa. Mas a gente tem que ter Deus no nosso coração. Porque quando Ele entra dentro da gente, no nosso coração, aí gera transformação. Aí gera transformação. Amém? Então eu queria falar para os irmãos, como aquela mulher, ela foi curada. Mas o maior milagre dela não foi aquela cura. O maior milagre na minha vida não foi, eu não terminei de contar meu testemunho, né? E eu fui curado, eu nunca mais tive problema com meu pé, graças a Deus. Mas o maior milagre que eu tive, não foi quando eu cheguei aqui no médico e ele viu eu jogando e falou, você está jogando? Eu estou jogando tem tempo, pai. Jesus me curou. O maior milagre é a salvação do homem. O maior milagre, irmãos, é Deus reconhecer, é o homem reconhecer que ele é pecador, que ele é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não precisa ter medo, não. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, essa é a palavra que eu queria falar para a igreja nessa noite. Se você que está aqui, irmãos, alguém que está aqui pela primeira vez, eu queria falar para vocês uma palavra. A palavra que eu recebi. Hoje é noite de salvação. Jesus quer te salvar nessa noite. Jesus quer tocar em você nessa noite. Basta você aceitar Ele. Ele está aí o tempo inteiro de braços abertos, esperando. Basta que a gente possa aceitar esse Jesus, que Ele quer nos tocar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Amém? Amém. Se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você colocasse de pé, os pastores vão estar orando. Alguém que realmente precisa ter um toque de Jesus, né, que pudesse vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que Deus vai tocar nessa noite, que Deus vai fazer milagre nessa noite.
que Deus nessa noite quer curar pessoas, em nome de Jesus. Não precisa ter vergonha, se alguém tem o desejo de vir aqui na frente, pode vir aqui. Eu até falei com a irmã Miriam, com o irmão Carlito, né? Se você deu recado, eu falei, irmão, eu queria que você cantasse um hino após eu pregar, que é um hino que fala muito comigo. E ela falou que podia, né, irmã? Amém? Aleluia, glória a Deus.